A teoria de Dow é a base da análise técnica e a maioria das pessoas simplesmente está usando errado. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e essa é a segunda aula do nosso curso gratuito de análise técnica. Eu espero que você tenha gostado da primeira. E na segunda aula, então, nós vamos falar sobre a teoria de Dow. O que você deveria entender da teoria de Dow? O que realmente importa para quem é trader? Porque a análise técnica é sobre analisar, o trader é sobre executar. Então existe uma diferença sobre o que importa e o que não importa. Lembrando, claro, que se você não tem a sua caneca trader ainda, tem o link aí na descrição com diversos modelos para você. Bom, seguinte, vamos falar então um pouco sobre a teoria de Dow e o que realmente importa para a gente. Bom, então como a ideia aqui é que a gente faça tudo de forma muito prática para não perder muito tempo e focar direto no que realmente importa, eu não vou passar por cada detalhe de cada aspecto, de cada pedacinho da teoria, porque pra gente muita coisa não importa, beleza? Porque foi criado por Charles Henry Dow e o amigo dele Duduzinho, e aí o Charles Dow morreu e depois criou a teoria. Problema, não me interessa. O que me interessa é como eu posso usar isso para poder ganhar dinheiro e começar a minha jornada no mercado. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, pelo menos é assim que eu penso, beleza? Eu espero que você concorde comigo, porque quando a gente está operando no mercado, as coisas são um pouco diferentes da teoria aqui. Então, na prática, a teoria é outra. Vamos lá. Eu acho que é muito importante para a gente entender o que importa e o que não importa da teoria para analisar no mercado. Bom, se você passou aqui, a gente está no momento, né? Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2020, então a gente teve aquela queda em fevereiro, março, sei lá, foi uma queda muito brusca do mercado, caiu quase 40%, foi uma loucura, e a gente tem que analisar algumas dessas coisas, porque esse é o momento em que a teoria mais se aplica. Beleza? Então vamos lá. O que importa pra gente sobre a teoria de Dow? Eu entendo o seguinte. Bom, os preços descontam tudo. Isso aqui é maravilhoso. Isso daqui tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro. Não importa se a gente está tendo crise política, não importa se está tendo pandemia, não importa absolutamente nada do que está acontecendo, porque os preços descontam tudo. Significa que os preços descontam as expectativas do mercado em relação ao que vai acontecer. A gente passou por um período de quarentena, no momento ainda está quarentena, mas se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você provavelmente já passou desse período. Então, quando foi anunciado que teria quarentena, os investidores já identificaram que, olha, é possível que devido à doença, as empresas de aviação não vão poder viajar, então elas vão começar a ter prejuízo. É melhor eu sair das minhas posições de venda, de compra nas empresas de aviação, vou liquidar toda a minha posição e vou investir então no setor elétrico, porque todo mundo precisa de energia para sobreviver. E aí aconteceu essa movimentação, as agências de viagem, todas basicamente, e qualquer empresa relacionada à viagem, teve uma queda muito grande, e o setor elétrico, de repente, algumas ali começaram a subir ou não tiveram uma queda tão brusca, porque teve uma realocação de capital. O fato é, você nunca sabe o que o outro investidor está pensando quando ele toma a decisão dele, e os preços já estão descontando. Não existe essa de a ação está muito barata, a ação está muito cara. O preço exato que ela tiver naquele tique, naquele momento que ela tiver, naquele 19,11 centavos, aquele momento, é o preço exato daquela ação, porque todas as expectativas estão ali e estão sendo negociadas naquele valor, beleza? Então os preços descontam absolutamente tudo, todas as expectativas, tudo. E tem ali o exceto atos de Deus, tipo furacão, terremoto, tacou avião nas Torres Gêmeas, pandemia e tudo isso. Mas tirando essas coisas, está tudo precificado. E na minha opinião, inclusive essas coisas estão precificadas também. Porque quando acontece algum cisne negro, alguma coisa absurda, as pessoas reagem àquilo e os preços descontam também. Mesmo que a reação seja rápida, beleza? Então, os preços descontam tudo. É essencial que você tenha isso na cabeça. Bom, a segunda parte é: o mercado obedece tendências. Isso daqui eu quero fazer o seguinte: eu quero que fique bem claro que o mercado obedece e existe um
problema quando a gente trouxe a análise técnica dos Estados Unidos para o Brasil. E esse problema se chama tradução, idioma. Por quê? A gente tem uma tradução direta para a palavra trend, que significa tendência aqui no Brasil. O problema é, quando essa frase foi criada, trend não significava tendência. Trend, você precisa entender que trend é a direção dos preços. Os preços não se movem em tendência, os preços se movem em direção. Direção primária de alta, direção secundária de alta ou de baixa, direção secundária ou terciária de alta e de baixa. Então, tenta tirar tendência da sua cabeça. Eu sei que é difícil, eu sei que o termo é forte, eu sei que o termo pegou, mas tendência é um nome horroroso para você entender como funciona a movimentação dos mercados. Porque tendência tende a acabar, toda tendência acaba. Você viu alguma tendência que não acabou? Então, assim, existem tendências no mercado que elas duram muito tempo e, eventualmente, elas retornam e voltam a subir. A tendência das ações é continuar subindo, tá? Então, isso como análise funciona muito bem. Mas para você operar, de repente, day trade ou swing trade, a tendência meio que pouco importa. O que importa é a direção. Por isso que você deve substituir o termo tendência na sua cabeça quando você pensar no mercado para direção. Qual é a tendência do preço? Não. Qual é a direção que o preço está seguindo? Qual é a direção que o meu indicador de tendência está mostrando que o preço vai? Qual é a direção em que os topos e fundos estão fazendo sucessões? Então é extremamente importante que você pense isso, tá? Direção. Direção é muito mais fácil de entender, porque ele te mostra em qual direção você deveria tomar decisões, tá? Então, se você tem um indicador de tendência falando que a tendência é para cima, agora para você ele é um indicador de direção, dizendo que a direção que você deveria operar é para cima, é na compra. Ou dizendo que a direção que você deveria operar é para baixo e é na venda. Então o mercado obedece movimentos direcionais, obedece direções. Porque isso daqui é uma direção de alta, isso aqui é uma direção de baixa, mas o conjunto disso daqui dá um mercado direcional de alta, beleza? Você provavelmente já ouviu o termo mercado direcional, a não ser que você esteja chegando aqui agora e nunca ouviu falar nada de mercado. É isso, tá? Então, pensa em direção. Direção muito mais importante do que tendência, beleza? Bom, a tendência tem 3 momentos. Ok, isso aqui até... Então, ó, o mercado obedece tendências também. É uma coisa que deve deixar aí, beleza? Esses dois são muito importantes. As tendências têm 3 momentos. Para mim, pessoalmente, problema. É inútil, eu não tô nem aí. Ela tem 3 momentos. Ela tem acumulação, tem alta sensível, tem alta explosiva, euforia, não sei o que. Não importa. Porque a gente não tá tentando pegar a tendência toda, a gente quer só um pedaço dela. Beleza? Então, a tendência tem 3 momentos. Problema é seu, não importa pra gente. Não como trader. Para analisar é importante. Mas como trader talvez não seja tão importante assim, porque a gente quer movimentos direcionais, beleza? A gente quer operar onde é fácil de ganhar dinheiro. A gente não quer dinheiro difícil. Se fosse dinheiro difícil, eu ia virar laje. Não ia tentar pegar movimentos melhores no mercado, tá? Eu não quero que você se iluda. Operar no mercado é fácil, você ganhar dinheiro, você ser consistente, você ser um trader, você viver disso é outra história. Operar no mercado é você apertar um botão. Você tomar boas decisões, conseguir dinheiro é completamente diferente, beleza? Então, as tendências têm 3 momentos, problema. O princípio da confirmação. Segundo a teoria de Dow, o princípio da confirmação dizia que o Dow Jones Industrial deveria estar junto com o Dow Jones Transporte. Porque se as empresas estão produzindo mais, nós vamos ter um aumento no nível de transporte daqueles materiais que as empresas estão produzindo mais. No Brasil, isso é completamente inútil porque simplesmente não importa, tá? Então, o que vai ser a confirmação pra gente foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Se você não assistiu, ele é obrigatório, é necessário assistir. A confirmação é, eu tenho meu indicador de tendência, que é a média móvel, falando que o preço tá direcional para cima, eu vou esperar um sinal, um candle, uma barra,
um sidebar, qualquer coisa que me diga que a partir desse momento eu posso entrar, beleza? Então, a nossa confirmação como traders significa... falei até bonito. Então, a nossa confirmação como traders significa que a gente vai olhar a indicação de um indicador e vai esperar o preço confirmar para tomar uma decisão, beleza? Então, como trader, isso daqui é modificado. Bom, a importância do volume. Na minha opinião, volume é completamente inútil. Desculpa para quem gosta de volume, para quem usa volume, etc, etc. Se para você usa, se para você funciona, se para você tá bonito, beleza, continue usando, ignora essa parte. Eu não uso, para mim é completamente inútil, tá? Mas o que significa na teoria? Significa que se o preço se moveu de R$10 para R$10,10 e ele teve um volume de negociação maior do que normalmente era, teoricamente, a gente tem mais convicção de que o preço vai continuar subindo, porque o volume diz a quantidade negociada. Então, muita gente decidiu, ou algumas pessoas com muito capital, decidiram que era importante comprar e que o preço provavelmente iria subir. Então, a quantidade de volume negociado passa a ser muito maior. Isso serviria como confirmação, sim. Porém, por que eu não uso? Porque se você tem um dia em que tem muita gente com muito dinheiro, óbvio que vai ser um dia que vai ter muito mais volume. Só que esse volume, quando ele está rompendo uma resistência, a gente vai falar disso mais pra frente, fica tranquilo. Quando esse volume está rompendo uma resistência e o volume simplesmente aumenta muito, não significa que aquilo ali confirmou o rompimento. Aquilo ali significa que teve muita negociação. Então, se ele rompe e tem um aumento de volume expressivo, pode significar que aquele rompimento é falso e que vai entrar uma pressão de venda muito grande. Porém, se ele romper, continuar avançando, der um sinal de reversão e falhar essa reversão, aí sim você vai confirmar o volume passado do momento de rompimento para seguir na direção. Beleza? Então o volume ele pode ser útil se você usa assim. Eu não gosto de usar porque é uma coisa a mais para eu avaliar quando eu estou operando e eu quero tornar o trade a coisa mais simples possível para minha tomada de decisão. Beleza? Então eu não uso volume, mas pode ser que você se identifique com ele e queira usar. Bom, agora vamos falar sobre a parte que me deixa desesperado, que é isso daqui. O preço de fechamento. Aqui no mercado brasileiro, por alguma razão, ninguém usa preço de fechamento como um valor importante. A maioria das pessoas usa máxima e mínima, e a maioria esmagadora, é mais de 95% das pessoas. Eu pessoalmente, até hoje, eu só vi o Stormer, o Ogro e o Palex, os três que eu sempre falo, falarem sobre o preço de fechamento, e mesmo assim, quando eles traçam as linhas deles, não são baseadas em fechamento. E tudo bem, eles são super traders, eles são pessoas excepcionais, eles vivem disso, eles ganham dinheiro, eles têm empresas no ramo e eles fazem para eles funcionam. Só que, com base na teoria de Dow, isso está errado. Porque, segundo Charles Dow, o preço de fechamento é o mais importante e todos os outros deveriam ser ignorados. Porque o preço de fechamento é o acordo entre todo mundo que negociou naquele dia, chegou no final do dia e falou, tá bom, eu me rendo, por hoje acabou, vai ser esse valor, então ele vai ser o mais importante. Porque absolutamente todo mundo concordou com aquilo até o final do dia. Beleza? Mesmo que as pessoas não tenham concordado de fato, aquele preço de fechamento mostra que a última negociação de todo mundo que operou naquele dia terminou naquele valor. Beleza? Então, segundo Charles Dow, até quando a gente falar sobre isso aqui agora, toda a tendência válida até ser revertida, a gente só deveria considerar preço de fechamento. Não importa a máxima, não importa a mínima, não importa a abertura, para a teoria de Dow. Beleza? Então, assim, a gente deveria sempre considerar o preço de fechamento. Porque o que é uma tendência na teoria de Dow? Bom, uma tendência na teoria de Dow significa que a gente vai ter isso daqui é um fundo e esse daqui também. Esse fundo é maior do que esse, ele está mais alto do que esse, sim. Isso daqui é um topo. Isso daqui também. Esse topo ele é mais alto do que esse, sim.
então é uma tendência de alta. E a partir desse momento aqui, a gente vai falar sobre isso. Isso daqui é um pivô. Opa, é um pivô. A partir desse momento aqui, a gente deveria procurar por pontos de compra até que a tendência fosse revertida e ele fizesse um topo, e esse topo novo fosse mais baixo do que o topo anterior, e o fundo novo fosse mais baixo do que o fundo anterior. Beleza? E isso aqui diria que nós estamos então numa tendência de baixa e faria com que o preço se movesse cada vez mais para baixo. Mas lembra do que eu falei? Esquece tendência. Então eu vou alterar isso aqui e ele vai ser toda direção é válida até ser revertida. Por quê? Porque a gente vai ver que a gente tem as figuras da análise técnica um pouco mais para frente. E quando você vê essas figuras, você vai perceber que muitas vezes ele vai romper isso aqui e não vai virar tendência, beleza? Então não é tendência, é direção. E aí a gente então, com base nisso, começa a entender que enquanto não tiver esse cenário aqui acontecendo, a gente só poderia pensar em comprar, porque a tendência ainda é de alta, porque a direção ainda é de alta, beleza? Então, só uma revisão bem rápida aqui. Como trader, o que importa para a gente então é os preços descontam tudo. Isso significa que nós não vamos olhar notícia, nós não vamos criar expectativas, nós vamos apenas seguir o preço, beleza? Os mercados obedecem, então não é mais tendência. Agora o mercado obedece uma direção. Tranquilo? As tendências têm 3 momentos. Problema, completamente inútil. Se o mercado está identificando, se você conseguir identificar que o mercado não está se movendo direcional para cima ou para baixo, muda de ativo e acha um que está se movendo para cima ou para baixo, beleza? Não fica perdendo tempo e dinheiro em ativo direcional. O princípio da confirmação, esse daqui então, para a gente tem uma alteração, lembra? A gente vai fazer a confirmação do que o indicador está falando para a gente e você vai esperar o preço confirmar. Tranquilo? Quem opera índice, você vai esperar a confirmação de Itaú, Petro e Vale. Beleza? Esses daí apontaram para a mesma direção, o índice provavelmente vai. Tá? E tem o banco também, acho que é BBAS, BBDC, acho que é BBAS. Então, fica de olho nesses ativos aí junto. Mas, de preferência, não opere o índice. Não opere, fica nas ações. É muito mais fácil operar ações. A importância do volume, não exatamente, né? E o preço de fechamento, sim, isso daqui é extremamente importante e você vai entender o preço de fechamento quando a gente começar a falar de linha de tendência, de canal, de figuras gráficas, etc. E toda direção é válida até ser revertida, beleza? Significa que enquanto o nosso indicador disser que é para a gente comprar, a gente só compra, beleza? E aí é isso. Essas são as partes em que a teoria de Dow para a gente é extremamente importante. A gente desconsidera alguns, adapta outros e se apega a esses daqui para tomada de decisão. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, crítica, sugestão. E me diz também o que você achou, porque eu quero muito saber o que vocês estão achando disso aqui, beleza? Então é isso aí. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!